Na última reunião do Copom, todos votaram pela manutenção da taxa Selic em 10,5% ao ano. Mas é claro que a comunada já quer jogar a conta no colo de Campos Neto. Foi uma pena que o Copom manteve, porque quem está perdendo com isso é o Brasil, é o povo brasileiro. Porque quanto mais a gente pagar de juro, menos dinheiro a gente tem para investir aqui dentro. Até mesmo Galípolo, que foi indicado por Lula para suceder a presidência do Banco Central, votou a favor da manutenção da taxa de juros, contrariando as expectativas inflacionistas do PT. Mas será que isso é de fato um bom sinal? O que a gente pode esperar do Banco Central e de sua conduta na política monetária daqui para frente? Fica comigo até o final, que nesse vídeo eu vou comentar quem é Gabriel Galípolo, no que ele acredita, e também vou expor esse terraplanismo econômico que o PT insiste em defender. E se você for novo aqui no canal, eu quero deixar claro que, assim, pra gente manter a higiene, para mantermos o canal asséptico, higienizado, limpinho, se você for chamadinha da exclusão aqui, presta atenção, comuna, socialista, fez o L, usa coque, tem aquela franjinha de pai ausente, sindicalista, MST, assim, eu peço por gentileza que você se retire do canal, porque eu não faço conteúdo para essas pessoas, meu canal não é para esse tipo de gente, eu considero o esquerdista um animal irracional. Então, assim, feita a chamada, né, se você ficou até aqui, eu peço que me dê uma chance, se você passou na chamada, já se inscreva no canal e deixe seu like. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes, se você já quiser ir para uma parte específico, tá separadinho aqui por capítulo. Na parte 1, vamos falar sobre a visão do PT em relação ao Banco Central. Na parte 2, vamos falar quem é Gabriel Galípolo. E na parte 3, no que os desenvolvimentistas acreditam, ou seja, no que 99% dos economistas formados em universidades marxistas brasileiras acreditam. Vamos comentar então algumas falas do Lula. Eu, sinceramente, acho um absurdo o juro estar a 3,75. O BNDES está sem recurso para fazer investimento e nós vamos tentar, é importante saber, nós vamos tentar, a gente vai poder mudar o Banco Central daqui a 2 anos, porque ele tem autonomia. Eu, sinceramente, nunca me importei com a autonomia do Banco Central. Eu nunca achei que era importante. Eu não sei porque que as pessoas acham que é importante a autonomia. Vamos lá, gente. Não é a primeira vez que o PT discute os juros no Brasil e vem com esse discurso de que os juros no Brasil estão muito altos. Repare como a Dilma, em 2012, já usava o mesmo discurso. É inadmissível que o Brasil, que tem um dos sistemas financeiros mais sólidos e lucrativos, continue com um dos juros mais altos do mundo. No governo Dilma, antes da autonomia do Banco Central, a taxa de juros foi reduzida na canetada. E qual foi o resultado? Inflação e crise. Quem aí se lembra? As pessoas normais lembram, mas assim, é o que eu falo, esquerdista, gente, assim, eu não consigo entender. Essa galera, eles ficam defendendo as mesmas coisas, parece que não aprendeu. Olha só, um monte de gente aqui defendendo, seguimos na luta contra os juros altos, Campos Neto é inimigo do crescimento do país, como se fosse, eu já vou até explicar isso, né? Como se reduzir juros fosse igual a crescimento econômico. Não existe isso. O que gera crescimento econômico é aumento da produtividade e não manipulação artificial de juros. Eu vejo esses esquerdistas, eu vejo a cara desses jumentos. Olha aí essa foto que eu tô mostrando aí pra vocês. Eu não consigo, cara. Assim, pra mim, tem muita gente que fala assim, ai, Nanda, você tinha que dialogar, tinha que explicar. Eu não consigo, porque explicar, mostrar a lógica para um esquerdista é o mesmo que eu tentar explicar juros pro Ozzy, meu cachorro, entendeu? Porque eu vejo esses jumentos aqui, a cara deles são animais irracionais, nível jumento. Um outro ponto também que Lula não entende a importância de um banco central independente, vamos pegar aqui exemplos de outros países. A Turquia não tem um banco central independente de fato. E qual que é o resultado?
resultado. Não sei se vocês estão acompanhando, mas a inflação na Turquia, ela tá altíssima. A lira turca foi praticamente destruída. E essa ideia enraizada, quase que cultural do Brasil, de que quanto mais investimento público, melhor, através aí do efeito multiplicador de gasto. O que essas pessoas não consideram são os incentivos perversos do investimento público. Quais são esses incentivos perversos? Primeiro, o problema de alocação e questões de compliance. Um indicar um carguinho pro outro, ser escolhido ali só porque é amigo, só porque foi indicado, não por competência. As perguntas que deveriam ser feitas são: por que o governo sempre tem que gastar, sempre tem que fazer investimento público? Por que não é possível fazer uma poupança privada? E ainda que voltando nesse terraplanismo econômico defendido pelo PT, temos aqui a Crazy Hoffman falando, né? Como é que um país do tamanho do Brasil pode ficar sujeito a especuladores medíocres como o presidente bolsonarista do Banco Central? Campos Neto conseguiu tirar do horizonte a trajetória de redução dos juros, dizendo exatamente que não consegue enxergar o horizonte. Gente, assim, ela só fez xingamentos e comentários infundados. E ela tá partindo da premissa de que reduzir taxa de juros, trajetória de redução de juros é igual a crescimento econômico, ignorando totalmente questões como, por exemplo, a depreciação da moeda, a inflação. De novo, manipulação de juros não gera crescimento econômico. O que gera crescimento econômico é o aumento da produtividade, a melhoria no ambiente de negócios, flexibilização trabalhista e não simplesmente o Banco Central ir lá e mexer nos juros. Um outro ponto também é que com essa perda da âncora fiscal do Brasil, dos ataques do governo ao Banco Central, ao Campos Neto e também ataques à própria iniciativa privada, o que vem segurando a disparada na inflação de preços é justamente a conduta do Banco Central. Vocês estão entendendo a importância de ter o seu patrimônio dolarizado? Imagina ter o seu recurso que você trabalhou a vida inteira sujeito aí nas mãos desses esquerdistas, desses comunistas. Até se você quiser saber mais, entre em contato comigo através desse QR Code aqui, preencha os seus dados, tente dar o máximo de informações que a minha equipe entrará em contato com você para agendar uma reunião. Agora vamos para a parte 2 do vídeo, onde eu vou explicar aqui quem é Galípolo. Então, Galípolo passou a integrar a diretoria de política monetária do Bacen no ano passado. Antes disso, ele era secretário do Ministério da Fazenda. E esses cargos não são por acaso, porque Galípolo é um economista desenvolvimentista. O que isso significa? Um economista que gosta de Estado. Os desenvolvimentistas acreditam que o Estado é o maior responsável pelo crescimento econômico, ignorando totalmente o problema do conhecimento discutido por Hayek, um grande economista austríaco. Qual que é o problema do conhecimento? A questão de que o conhecimento está disperso e nunca nas mãos de um planejador central ou de um grupo de pessoas. Portanto, só essa premissa de que o Estado é responsável pelo crescimento econômico já é uma premissa questionável. Então mete Estado, mete mais Estado, mais ministérios, é isso aí, o comuna gosta do Estado. Eu quero mostrar também para vocês aqui um vídeo do Hélio Beltrão, que o Hélio postou falando a respeito de inflação de preços. Vamos ver o que o Galípolo fala a respeito. Como é que eu converso com um sujeito que vem dizer para mim que vai ter inflação num cenário de derrocada da economia como essa? Porque o sujeito, ele investiu todo o patrimônio intelectual dele nessa crença. O ponto aqui é o seguinte: por que imprimir dinheiro gera inflação? Vocês percebem que ele nem vai a fundo, assim, no que ele defende, né? Que imprimir dinheiro não gera inflação de preço. Mas, na verdade, não é o que a teoria marginalista defende. O que a teoria marginalista diz a respeito de impressão de dinheiro versus inflação de preços? Ora, dado que se tem mais moedas na economia, dado que se perde valor à medida que se tem mais unidades, de acordo com a teoria marginalista, a unidade monetária perde valor. O agente econômico consome mais e com isso os preços sobem. Então nós conseguimos explicar a inflação de preços através da teoria da utilidade marginal decrescente. Quando tem mais moedas na economia, a unidade monetária perde valor. As pessoas ficam mais consumistas, se desfazem mais rapidamente dessas unidades monetárias, né, em busca de riqueza
real, aumentando a preferência temporal dos agentes econômicos. Tem muita gente que fala assim, mas em 2008 o governo imprimiu dinheiro e não teve inflação de preços. Ok, mas aí existe uma questão de fluxo monetário. Por que não teve inflação de preços? Porque esse dinheiro ele não chegou na conta corrente das pessoas. Ele não chegou a nível de consumo. Nós conseguimos ver isso através dos gráficos do Fed, daqueles quantitative easing. Eu não vou entrar nesses gráficos nesse vídeo, mas entenda que existe todo um fluxo monetário ali, M1, M2, M3, M4, e em 2008 especificamente não chegou a nível de consumo, por isso que não teve inflação de preços. E você vê que Galípolo nem citou a teoria marginalista, talvez porque, sei lá, não deve ter tido isso na faculdade. Eu quero explorar agora nessa parte do vídeo o que os desenvolvimentistas defendem. O resumo da ópera é que desenvolvimentista defende o Estado forte. E o comuna gosta do Estado. A economia brasileira é fortemente marcada pelo desenvolvimentismo. Basta a gente voltar lá na industrialização de Vargas, no plano de metas de JK, na construção de Brasília. Acreditava-se muito que era necessário endogeneizar o processo produtivo. E aqui já tem um erro, né? No sentido de acreditar que a economia brasileira precisava endogeneizar sua produção e sua indústria. Esse é um erro que o Furtado comete na formação econômica do Brasil. Isso aí é um livro clássico. A gente precisa se desenvolver naquilo que é fator abundante. Se tem muita terra e pouco trabalho, talvez não precisava, talvez a gente não precise capitalizar tanto a nossa economia em termos industriais. Entenda que ter uma economia que não é industrializada, que não tem indústrias pujantes, não é necessariamente um problema. Existem países como, por exemplo, a Austrália, Nova Zelândia, países com ótimo IDH, ótima qualidade de vida, ótimos índices educacionais, mas que não têm essas indústrias tão desenvolvidas, essas indústrias pujantes. Isso é uma vocação do país, é usufruto da liberdade empresarial e das escolhas produtivas do livre mercado. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, assim, nunca deu certo, né? Até porque, beleza, o Brasil forçou essa industrialização e o que nós temos como resultado? Se a gente pegar aqui a distribuição das exportações por nível tecnológico, o resultado, né, foi o extremo oposto. A gente tem um índice de concentração de produtos primários muito alto. Por isso eu falo aqui que o Brasil é um fazendão. O que o Brasil produz? E tem gente que realmente defende. Mas tem Embraer. Cara, mas você conta nos dedos, entendeu? Compara com uma economia realmente desenvolvida, como a economia americana, capitalismo e opressão. Tipo assim, o Brasil é uma piada, é um puro fazendão isso aqui. Mas, mesmo esfregando isso na cara, tem gente que deixa todo o dinheiro no Brasil, confia no Brasil e não vai investir na economia mais sólida do mundo, que é a economia americana. Eu não consigo entender uma coisa dessa. Um outro dado importante aqui a respeito das exportações brasileiras. Então, 29% das exportações brasileiras são de produtos primários da indústria extrativa. E no mundo é 7%. Então, a gente não se desenvolveu nesse sentido. O desenvolvimentismo não deu certo no Brasil. O desenvolvimentismo é uma tese tola, ufanista, porque parte da premissa de que o Estado é capaz de dirigir uma economia, de saber quais são os setores estratégicos, e aí a gente cai novamente no problema do conhecimento do Hayek. O conhecimento está disperso na sociedade. Então, por que eu trouxe todas essas informações aqui, tá? Dessas ideias enraizadas de que o Estado tem que ser o propulsor do desenvolvimento econômico, o Estado tem que isso... Porque, gente, não se iludam com o voto do Galípolo. Assim, é uma noção muito enraizada que dificilmente vai mudar. O problema é muito maior do que um simples voto na reunião do Copom. Essa é a visão que o PT tem, uma visão fracassada, uma visão que nunca deu certo, mas tem muita gente que acredita nisso, né? E aí, assim, infelizmente, quem não acredita também acaba pagando essa conta, né? O ponto é que, assim, não adianta se desesperar. Não adianta ficar, ai, meu Deus, o que vai acontecer agora? Eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. O que você pode fazer num cenário como esse? Investir no exterior, mandar seu dinheiro pra fora. Para com essa coisa de, eu vou esperar o dólar, eu vou ver, eu vou fazer trade do dólar, eu vou ficar ali operando o câmbio. Dolarizar patrimônio é diferente de operar câmbio. Você não vai ficar olhando ali a variação todo dia, entendeu? Nem pensa nisso. Eu falo por mim, gente, eu tenho todo o meu dinheiro fora
fora do país. Eu não acredito na economia brasileira, tem muitos motivos para não acreditar, e eu sugiro que vocês também pensem a respeito. Eu espero que esse vídeo tenha agregado de alguma forma. Eu vou deixar um outro vídeo para vocês assistirem aqui falando da Bolsa Brasileira, né? Um vídeo um pouco mais para investimentos, e eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigada, pessoal!